Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui no canal do CEFOR. Meu nome é Fabiano Schwartz, eu sou o coordenador do programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados e eu quero lhes dar as boas-vindas à terceira edição do Encontro Ampliar. Evento este que traz no próprio nome os seus objetivos. O primeiro, de encontrar, reunir, integrar pessoas, professores, alunos, egressos do mestrado profissional em Poder Legislativo, e também pesquisadores de grupos de pesquisa e da comunidade acadêmica em geral. E como segundo objetivo, o de ampliar contatos, ampliar conhecimentos, sempre de forma a colaborar para a reflexão sobre o poder legislativo e a contribuir para a colaboração em pesquisas sobre o poder legislativo. Este evento foi originalmente concebido no formato presencial. As duas primeiras edições nós fizemos uma apresentação de 20 minutos inicial, depois tínhamos um coffee break, em que as pessoas se encontravam, conversavam, faziam network, as trocas de ideias. Em tempos de pandemia e de isolamento, de distanciamento social, então tivemos que adaptar e ampliar, na verdade, né? Não teremos o café da manhã, mas temos um time de craques. No dia de hoje, no dia de amanhã também, são 2 dias agora, temos um time de craques que muito nos honrou em aceitar o convite para conversar sobre o método científico como instrumento de desenvolvimento de pesquisa. Esse time é formado pela professora Terezinha, que vai mediar o debate, e também pelos alunos egressos, a Nívia, o Paulo e a Rose, todos 3 mestres em Poder Legislativo, que concluíram, que se titularam neste ano de 2020, e que aceitaram o desafio de conversar sobre este assunto conosco no dia de hoje. Então, a quem eu já agradeço antecipadamente por terem aceitado esse convite. Obrigado, Terezinha, Nívia, Rose e Paulo, por estarem aqui conosco. Mas sabemos que um evento se faz sempre a muitas mãos, né? Então, eu tenho também que agradecer aqui a toda a equipe que ajudou nessa organização. O Rodrigo, que faz tudo acontecer ali nos bastidores, ele é o responsável pela transmissão. Cristina Lins e a Isabel, que organizaram tudo com muito zelo e com muito detalhe. A Cássia, que ajudou na divulgação, na arte. Aos nossos intérpretes de Libras, o Jaspion e a Núbia, que fazem ampliar o alcance desse evento, aqueles colegas que não podem nos ouvir. E antes de passar a bola para a professora Terezinha tocar esse bate-papo, eu gostaria de apresentá-la formalmente e ela, então, fará a apresentação dos nossos queridos convidados. A professora Terezinha é doutora em multimeios pela Unicamp e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é analista legislativo da Câmara dos Deputados e professora permanente do mestrado profissional em Poder Legislativo. Antes de me despedir, já deixo o convite aqui para amanhã, nesse mesmo horário, para o segundo dia deste evento Ampliar. Desejo a todos um evento fantástico. Os bastidores aqui já estavam bem animados, bastante divertido. Tenho certeza que vai ser um encontro muito legal. Bom evento a todos. Professora Terezinha, a bola está contigo. Obrigado e até mais. Ok. Obrigada, Fabiano. É muito prazer que nós estamos aqui hoje com essa turma bacana, né? Essa turma de alunos que marcam o nosso mestrado, né? Com sua presença, seus trabalhos sérios, responsáveis. É uma pequena parcela desses alunos, né? Mas são representativos. Então, na manhã de hoje, nós vamos conversar com a Nívia Flauzino Piloto. Pode levantar a mão, Nívia. Ela é mestre em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, analista legislativo da Câmara também. Atualmente, ela está na função de assessora técnica da liderança da oposição. Ela tem formação em farmácia e trabalhou anteriormente na Anvisa. O segundo a apresentar na manhã de hoje é o Paulo Roberto Simão Rijo, também recentemente mestre, né,
pela Câmara pelo mestrado em Poder Legislativo da Câmara, ele é consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara, e desde 2004 ele vem trabalhando em vários cargos públicos, no Senado Federal, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no TCU e no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Por fim, nós teremos a Rosilília Hoffmann, que também finalizou seu mestrado muito recentemente. Ela atualmente ocupa o cargo de secretária de apoio ao licenciamento ambiental e à desapropriação do programa de parcerias de investimentos no Ministério da Economia, esse título enorme, mas ela é consultora legislativa da Câmara dos Deputados desde 2015, na área de meio ambiente e direito ambiental, organização territorial e desenvolvimento urbano e regional. Ao longo da carreira dela como servidora pública, ela trabalhou também na ANTAC, no IBAMA, e na COPEL, que é a querida, do querido Estado do Paraná, né? A Companhia de Energia do querido Estado do Paraná. Nós vamos começar, então, com a Nívia, mas antes disso eu vou fazer uma breve apresentação, porque é muito breve mesmo, que é a respeito dessa nossa temática de hoje. Rodrigo, me oriente aqui, por favor, como que eu compartilho, como que eu ando com os slides aqui. Pronto. Bom, o nosso debate hoje, né, e as experiências de hoje tem a ver com as temáticas e metodologias adequadas contribuindo para a instituição e a sociedade. Bom, então, quando estava pensando em poucas palavras para falar a respeito hoje, né, eu me lembrei de que quando os mestrados profissionais foram efetivamente instituídos, criou-se uma dicotomia muito grande, né, entre teoria e prática, porque os mestrados acadêmicos seriam mais teóricos, os mestrados profissionais mais voltados para a prática, e um certo preconceito também da academia em relação a isso, e talvez por conta disso mesmo, né, por conta dessa dicotomia teoria e prática, como se teoria fosse mais importante que a prática, né? E aí eu me lembrei de um texto bem interessante de dois filósofos franceses, né, Deleuze e Foucault, o livro do Foucault, né, que está em Microfísica do Poder, em que eles debatem justamente essa questão, né? Inicialmente eles debatem essa questão. E num certo ponto, Deleuze diz: às vezes se concebia a prática como uma aplicação da teoria, como uma consequência. Às vezes, ao contrário, como devendo inspirar a teoria, como sendo ela própria que é a criadora com relação a uma forma de teoria. Então, o filósofo já está desfazendo essa falsa ideia de dicotomia entre as duas coisas e de hierarquia entre as duas questões. A prática é um conjunto de revezamentos de uma teoria a outra, e a teoria um conjunto, um revezamento de uma prática a outra. E nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro, e é preciso a prática para atravessar o muro. Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. É preciso que sirva, é preciso que funcione, e não para si mesmo. Então, a gente percebe que a dicotomia entre teoria e prática é uma dicotomia falsa. A hierarquia é uma hierarquia falsa. As duas são importantes. E a teoria é a caixa de ferramentas. Quando a gente pensa na caixa de ferramentas, eu acho que é uma metáfora bastante interessante na metodologia de pesquisa, não é? Que a teoria e as metodologias, elas são caixas de ferramentas que o pesquisador, que o docente, que o aluno, mestrando, doutorando, utilizam para fazer com que os seus temas emerjam, né, tenham importância e que o problema de pesquisa possa ser resolvido.
nós temos nos mestrados profissionais uma série de questões que a gente procura considerar como muito importantes para relevância e para os resultados dos TCCs, dos mestrados profissionais. Quer dizer, a caixa de ferramentas, ela é composta, né, pelas metodologias adequadas, pelas temáticas relevantes que os mestrandos trazem para o trabalho, pela variedade de formatos de TCC que são permitidos ou que são, às vezes, até mais adequados no mestrado profissional, e a produção técnica e acadêmica fazendo um volume importante e levando e sendo bastante considerados nas atuais avaliações da CAPES, especialmente para os mestrados profissionais. Então, a gente percebe que aquela dicotomia que eu falei lá no começo, ela é falsa, né? Os mestrados profissionais, tanto para a vida quanto para os mestrados profissionais principalmente, ela não existe, ela é falsa, e o que a gente percebe é que os trabalhos de mestrados profissionais, eles não necessariamente têm um caráter do mestrado acadêmico, porque eles precisam ser voltados para as demandas das instituições e demandas mais diretas da sociedade, mas eles não prescindem de cientificidade, não prescindem da caixa de ferramentas que as metodologias científicas nos oferecem para a realização dos nossos trabalhos. Bom, em função disso, né, essa minha abertura é só mesmo para colocar um pouco da ideia que a gente traz hoje aqui para essa live, é que os 3 egressos do mestrado, egressos recentes do mestrado, eles vão contar para a gente a experiência que eles tiveram no mestrado e como o TCC que eles construíram, o resultado desse TCC pode impactar positivamente na instituição e na sociedade. A gente sabe que nem sempre o impacto é direto, né? Mas a gente sabe que há uma perspectiva de impacto, principalmente porque os 3 TCCs tratam, em algum aspecto, de políticas públicas, que é outra questão bastante importante levada em consideração agora nas avaliações da CAPES. Quer dizer, o impacto para a sociedade, ele é um impacto que está principalmente refletido nas políticas públicas, né? Então, agora era isso. Vou retornar para outra tela. Eu tenho que interromper o compartilhamento. Ok, interrompi. Bom, então nós vamos iniciar o nosso debate, nossas conversas de hoje, né? Nada formal, convidando a Nívia Flauzino Piloto, lembrando a Nívia que ela tem 20 minutos para fazer a apresentação dela. E a Nívia, como eu já falei, né, o mini currículo da Nívia já foi informado. Ela defendeu o TCC dela recentemente, em 28 de agosto de 2020. O título: Interações entre o Legislativo e o Executivo Federal no Brasil na definição de políticas públicas. Especificidade das políticas de saúde apresentadas durante os mandatos de Lula, 2, o segundo mandato de Lula, e o primeiro mandato de Dilma. Ela foi orientada pelo professor Fábio de Barros Correia Gomes, que é docente permanente do mestrado também. Pois não, Lívia, com você. Só lembrando que nós vamos deixar os debates para o final. Após os 3, a gente faz o debate e responde perguntas.
Bom dia, pessoal. Pois então, vou falar aqui um pouquinho sobre o meu trabalho para vocês. O título é bastante grande, mas resumindo aqui, traduzindo um pouco o meu tema, eu tratei da forma de funcionamento dos poderes, né? E o resultado dessa forma de funcionamento em termos de políticas públicas. Qual foi o foco do meu estudo? Eu enfatizei, né, eu dei maior ênfase às políticas de saúde no período de 2007 a 2014. Então, contemplei aí o segundo mandato do governo Lula e o primeiro mandato do governo Dilma. Eu escolhi esse tema, há uma legislatura consolidada aí que tratava os legislativos latino-americanos como reativos, né, ou seja, eles não teriam capacidade de produzir suas próprias políticas, apenas reagiriam às políticas que vinham do Poder Executivo. E no Brasil isso foi corroborado pelas altas taxas de aprovação das propostas do Executivo após a Constituição. Todavia, recentemente, tem surgido muitos estudos que têm demonstrado aí uma atividade maior do Legislativo. Então, isso me despertou o interesse em estudar o conteúdo dessas políticas, né, tanto de um poder como de outra, para saber, para ter mais informações, né, sobre o conteúdo mesmo dessas políticas. A escolha do campo temático, né, da saúde, foi por conta da minha maior familiaridade com o tema, pela minha formação e experiência profissional na Anvisa. E mesmo eu não tendo trabalhado somente a questão do conteúdo de saúde, né, mas eu acho que a minha familiaridade permitiu que eu também conseguisse ter o olhar sobre a forma de funcionamento dos poderes aí nesse campo temático. Como que eu pesquisei, então, o funcionamento dos poderes? Meu estudo contemplou uma análise quantitativa e outra qualitativa. Essa primeira parte quantitativa eu fiz por meio de indicadores, que são indicadores já consolidados também na literatura, que são a taxa de sucesso do executivo, que é aquela proporção de projetos que o executivo consegue aprovar em relação ao que ele encaminha para o Congresso Nacional. E a taxa de dominância do executivo, que é a proporção do que o executivo aprova em relação ao total de políticas aprovadas. Então, a taxa de dominância indica a participação do executivo no total de políticas que são aprovadas. A análise qualitativa, então, na análise qualitativa eu adentrei, né, eu me aprofundei no conteúdo das políticas por meio de alguns tipos de classificação de políticas públicas. Uma delas é o de custos e benefícios, então eu avaliei para cada política se há concentração de custos ou se há concentração de benefícios. Isso porque essa tipologia é uma tipologia muito consolidada também na literatura, mas não muito aplicada na prática, então foi um esforço muito grande também para realizar essa classificação. E essa tipologia nos dá indicativos de como é a arena de aprovação, porque quando você concentra custos em alguns segmentos específicos, a arena de aprovação tende a ser mais conflituosa, tende a haver uma presença de opositores ali, né, para impedir a aprovação dessa política. Por outro lado, quando há concentração de benefícios, muitas vezes, na maioria das vezes, não há concentração de opositores. Então, a arena tende a ser menos conflituosa. E um outro tipo de classificação que eu usei foi a dos temas da saúde, para saber aí também quais os temas preferidos pelos atores. A metodologia da parte 1 está resumida aqui nesse fluxograma. Eu parti de um banco de dados aí de todas as proposições, desde 99 a 2014. O período de 99 a 2006, eu utilizei o banco de dados do professor Gomes. Então, eu estudei mesmo só o período de 2007 até 2014, mas eu utilizei os dados do professor Gomes como base comparativa. Então, ele também fez parte do estudo. Esse banco de dados foi sujeito à classificação, né? Todas essas proposições, porque eu não estudei somente os projetos de lei, mas propostas de emenda constitucional, medidas provisórias, todas as proposições apresentadas de 99 a 2014. Essas proposições foram classificadas entre saúde e não saúde, foi feita uma avaliação
da situação de aprovação ou não dessas políticas, e aí sim calculadas as taxas de sucesso e dominância, então, desde o mandato FHC2 até Dilma I. Tanto para todas as políticas, como para as políticas de saúde. Eu fiz também o cálculo para todas as políticas, para ter uma base de comparação. Os resultados aqui das taxas de sucesso. Eu coloquei aqui os resultados apenas da via ordinária, que eu chamo, não tratei aqui das vias complementar e constitucional, porque esses foram os resultados mais relevantes e para ser mais concisa aqui na apresentação. Então, a linha amarela é a via ordinária, a linha azul a via ordinária não orçamentária, ou seja, eu desconsiderei aqui os projetos de lei do Congresso Nacional que tratam apenas de créditos orçamentários, porque eles não tratam de políticas em si, mas apenas dos recursos, né, da aprovação dos recursos para essas políticas. Então, eu quis retirar o efeito desses projetos de lei, que são de iniciativa exclusiva do Executivo e que tratam apenas de orçamento. Então, o sucesso do Executivo aqui, na via ordinária, que é a que trata dos projetos de lei e das medidas provisórias, foi bastante elevado em todo o período analisado, foi superior a 60%, que indica que o Executivo consegue aprovar a maioria das propostas que ele encaminha no Congresso. Aqui em Dilma I, a gente observa que a taxa de sucesso foi bastante elevada, mas houve uma menor iniciação em relação aos outros períodos, o que indica que, para evitar um sucesso menor, o presidente pode ter essa estratégia também de encaminhar menos propostas. Para as políticas de saúde, o perfil foi bem semelhante, também temos altas taxas de sucesso em todos os períodos, aqui um pouco inferior, mas todas superiores a 50%, que indica que o Executivo consegue aprovar a maioria das suas propostas de saúde também. No caso das taxas de dominância, para todas as políticas, a gente observa uma tendência de queda na dominância. Dominância, mais uma vez, é o percentual de propostas do Executivo aprovadas em relação ao total de propostas aprovadas, de políticas aprovadas. Representa a participação do Executivo no conjunto de leis, né? E a gente verifica que, avaliando aqui a via não orçamentária, né, os projetos de lei não orçamentários e medidas provisórias também, o percentual de dominância do Executivo ficou inferior a 50% em todo o período. E houve uma tendência de queda, ou seja, o Legislativo está tendo uma maior participação nos últimos mandatos aqui estudados. No caso das políticas de saúde, apesar de não ter havido essa tendência de queda na dominância, a dominância do Executivo também ficou inferior a 50%, o que indica que o Legislativo ele domina a agenda, domina as leis, tem uma porcentagem maior de leis aprovadas nesses períodos estudados. Bom, partindo para a segunda parte do meu estudo, que foi o estudo qualitativo, em que eu entro no conteúdo, né, das políticas, eu parti, então, das proposições de saúde apresentadas de 2007 a 2014, e analisei tanto as apresentadas como as aprovadas. Eu vou concentrar aqui meus resultados só nas aprovadas, também para que o tempo para que seja possível, né, apresentar todos os resultados. A primeira classificação que eu utilizei foi a de custos e benefícios, como eu disse. Então, eu avaliei se a política se ela possui benefícios concentrados ou difusos e custos concentrados ou difusos. E daí eu pude classificar em uma dessas 4 categorias de políticas. As políticas distributivas são aquelas que têm benefícios concentrados em algum segmento e um custo difuso. Por exemplo, um programa de assistência odontológica para idosos, por exemplo. Você está concentrando o benefício num grupo específico com um custo repartido no orçamento da União, então seria um custo difuso por toda a sociedade. As políticas majoritárias já são aquelas mais programáticas, com custos e benefícios difusos, como as próprias leis, as próprias normas programáticas da Constituição, que dizem, por exemplo, que a saúde é direito de todos e todos têm direito à assistência integral à saúde. Você não tem um beneficiário específico, toda a sociedade é beneficiada e o custo também é difuso. As políticas redistributivas são aquelas que têm custo concentrado em um segmento e benefício concentrado em outro. Um exemplo muito clássico das políticas redistributivas são as trabalhistas, que concedem algum benefício para o trabalhador
às custas de alguma obrigação do empregador. Já as políticas regulatórias, elas são são as regulações mesmo, como a regulação sanitária, em que você estabelece um custo concentrado num segmento, por exemplo, você cria obrigações para a indústria de vacinas, indústria farmacêutica, em benefício de toda a sociedade. Então, o benefício é difuso e o custo concentrado. Então, essa foi a primeira tipologia que eu utilizei para classificar as políticas. A segunda é uma subclassificação da primeira, eu classifiquei, eu vou explicar depois por que eu precisei utilizar uma subclassificação para as políticas distributivas. Então, as políticas distributivas, especificamente, eu separei e avaliei quanto ao nível de discricionariedade. O que é isso? É o nível de regulamentação dessa política. Eu avaliei como bem regrada está aquela política. Quanto maior o nível de regramento, de critérios de acesso, menor é o nível de discricionariedade, que a discricionariedade seria aquela margem que o operador local ali da política tem para manusear a política de acordo com seus interesses. Então, essa foi a primeira avaliação que eu fiz, e também avaliei os tipos de beneficiários dessas políticas distributivas, se são corporações, empresas, grupos vulneráveis, e eu queria dar uma atenção especial aos simbólicos. Os benefícios simbólicos são aqueles que não são muito concretos, são aquelas normas que criam datas comemorativas, como Semana de Prevenção do Câncer de Colo, ou homenagens a alguma personalidade específica. Então, não trazem um benefício concreto, mas trazem benefícios, não deixam de ser distributivos, porque trazem benefícios abstratos. Uma terceira classificação foi específica da saúde, então eu classifiquei as políticas de acordo com os temas da saúde, né? Se é uma política assistencial, preventiva, se trata de direitos relacionados à saúde ou de questões gerenciais da saúde. Vamos lá para os resultados. Quais os tipos de políticas de saúde foram aprovadas? Avaliando que as políticas de iniciativa do Poder Legislativo, a gente verifica que houve uma maior proporção de políticas distributivas nos 2 mandatos estudados. E também as políticas de iniciativa do Executivo tiveram o mesmo perfil, com maior proporção de políticas distributivas. Por isso, eu quis estudar melhor as características dessa política distributiva. O Executivo também tem uma proporção grande de políticas majoritárias, né, porque são aquelas políticas mais programáticas, então já era um pouco previsível que o Poder Executivo tivesse mais interesse em políticas majoritárias do que o Legislativo. E as políticas redistributivas e regulatórias, apesar de concederem custos concentrados e serem mais difíceis de obter aprovação, também foram expressivas, né, tanto no caso das de iniciativa do Legislativo como do Executivo. Então, avaliando melhor as políticas distributivas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, quanto ao nível de discricionariedade, ou seja, o nível de regulamentação, a gente verifica que, nos 2 mandatos, as políticas distributivas, tanto do Poder Legislativo, elas têm um maior nível de discricionariedade, ou seja, elas têm um regramento menos consistente. Então, elas dão uma margem maior para que o gestor local daquela política possa operar a política de acordo com os interesses eleitorais. Então, e no caso das políticas de iniciativa do Executivo, o nível de discricionariedade foi ou intermediário ou baixo, ou seja, são políticas com regramento mais complexo, que dão menos margem de manuseio lá na ponta. No caso dos beneficiários, da mesma forma, o Poder Executivo conseguiu abranger um número maior de beneficiários, e o Poder Legislativo, por sua vez, eles concentram os beneficiários aqui no verde e no amarelo, que são grupos vulneráveis, que seriam aquelas políticas destinadas a idosos, pessoas com deficiência, ou indígenas, crianças, e os benefícios simbólicos, que são aqueles que eu expliquei, que tratam de datas comemorativas ou homenagens.
Então, a gente verifica também que as políticas distributivas do legislativo, elas têm um menor alcance que a do executivo. Isso pode ser explicado até pela iniciativa exclusiva do executivo em alguns temas e pela maior flexibilidade do executivo também com o orçamento. Quais os temas das políticas de saúde que foram aprovados? A gente verificou também que tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, eles tiveram uma preferência por políticas preventivas, tá? A gente também pôde perceber que o tema da gestão está mais presente nas de iniciativa do executivo, e isso também era previsível, tendo em vista que questões relacionadas a recursos humanos da saúde, organização dos serviços da saúde, são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, como conclusões do trabalho, a gente verificou, então, uma relevância quantitativa, né, da participação parlamentar, ou seja, pelas taxas de sucesso e de dominância, a gente verificou, sim, que, pela taxa de dominância especificamente, a gente pôde confirmar que o legislativo tem uma grande participação aí na produção de políticas públicas, tanto gerais como da saúde. Analisando as políticas de saúde, o conteúdo das políticas de saúde, a gente verificou uma predominância de políticas distributivas, tanto de iniciativa do executivo como do legislativo, o que indica aí uma preferência por arenas menos conflituosas. E avaliando as políticas distributivas, a gente verifica que as de iniciativa do legislativo têm uma maior discricionariedade, o que pode ter relação com a necessidade de ganhos eleitorais lá nos distritos, né, nos estados, uma grande concentração de normas simbólicas que não trazem um benefício concreto, e o poder executivo, as normas do Poder Executivo, por outro lado, já tem um regramento mais consistente e abrange uma maior amplitude de beneficiários. O tema da prevenção da saúde, que é um tema que abrange os diversos condicionantes da saúde, foi o tema preferido aí dos dois atores, e isso nos dá um indicativo de que nós saímos lá da fase estruturante do SUS, né, em que muitas normas de gestão, de financiamento foram editadas. Hoje a gente está numa fase de expansão do arcabouço jurídico da saúde. Então, quais foram as contribuições para a instituição e para a sociedade do meu trabalho? Eu acredito que meu trabalho ele propiciou uma melhor compreensão, né, da forma de funcionamento, tanto do executivo quanto do legislativo. Ele trouxe informações sobre interesses, tipos de políticas preferidas e políticas que têm maior sucesso, considerando, né, o equilíbrio de forças no parlamento. Nos deu indicativos também da fase atual de normatização do setor da saúde, que é uma fase de expansão do arcabouço jurídico. E, para mim, para o nosso ambiente de trabalho, eu acho que traz uma contextualização mais adequada, né? Eu, que, principalmente no meu caso, que faço assessoria direta aos parlamentares, é importante saber a forma de funcionamento e quais são os interesses para que eu possa desempenhar melhor minha função. É isso, muito obrigada. Obrigada, Nívia. Obrigada. Lembrando que o debate nós vamos fazer ao final. E, por favor, utilizem o chat do YouTube para fazer suas perguntas, as suas dúvidas a respeito do trabalho dos nossos apresentadores. Bom, em segundo lugar, a gente chama Paulo Roberto Simão Bijos. O trabalho dele também foi defendido recentemente, em 1º de junho de 2020. Oi, Paulo. Orientado pelo professor Nelson Gomes dos Santos Filho, que é docente permanente também do mestrado profissional. O título é Orçamentação por Desempenho no Congresso Nacional, Incentivos Institucionais e Comportamento Legislativo. Lembrando, Paulo, que você tem 20 minutos para a sua apresentação. Obrigada. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela internet também. É uma honra para mim ter recebido esse convite para falar um pouco sobre o projeto de pesquisa
e também sobre a minha experiência em participar desse mestrado profissional organizado pelo CEFOR, que, para quem não conhece, é a Escola de Governo da Câmara dos Deputados, que, além de promover vários cursos específicos e de pós-graduação lato sensu, também tem esse programa de pós-estrito sensu, de mestrado em poder legislativo. Terezinha, foi muito interessante ouvir a sua exposição inicial, a sua fala em relação à dicotomia colocada no debate entre Foucault e Deleuze. Isso me fez lembrar de um termo que é bastante utilizado no ambiente orçamentário, né? Meu tema de estudo é orçamento público, que é o termo pracadêmico, que é o praticante e acadêmico ao mesmo tempo. Esse termo surgiu nos Estados Unidos, por autoria, num artigo do Paul Posner, em que ele fazia essa referência, já que é muito importante, não há essa dualidade entre teoria e prática, e no ambiente orçamentário isso é muito comum, né? Os estudantes, os praticantes de orçamento, lá os practitioners, se envolverem muito ativamente com os acadêmicos, e aí o surgimento dessa expressão pracademics nos Estados Unidos, e aqui a gente pode colocar como pracadêmicos, né? Eu, de certa forma, tentei fazer esse movimento, já há 15 anos que eu sou um praticante de orçamento público, como servidor público, seja no Executivo, ou Tribunal de Contas, e mais recentemente no Legislativo, e eu queria fazer, então, esse movimento, né, de me envolver um pouco mais com o mundo acadêmico, mas já com essa visão integrada, de produzir algum conhecimento que fosse também consonante com as necessidades de demanda do Poder Legislativo desse momento histórico que nós vivemos atualmente, né? De todo modo, para contextualizar a minha pesquisa, eu sei que a área orçamentária é muito árida, né? Então, vou tentar colocar aqui a exposição de uma maneira bastante informal, recuperando aqui uma síntese de como o tema de pesquisa surgiu historicamente, né? E no século XX houve, no geral, sobretudo no pós-guerra, uma grande expansão das despesas públicas com vistas à construção do chamado estado de bem-estar social, né? O welfare state. E já na década de 50, nos Estados Unidos, surgiu uma nova abordagem orçamentária que tinha essa preocupação de zelar pela qualidade do gasto público, que estava experimentando uma enorme expansão, né? Tudo bem que é importante gastar mais, mas isso traz, ao mesmo tempo, essa preocupação sobre a qualidade dos novos gastos, né? Então, surgiu uma nova abordagem chamada orçamentação por desempenho, que faz parte do título do meu projeto. Basicamente, o que essa nova abordagem faz, em contraposição à abordagem tradicional de orçamento público, é demonstrar não só o que o governo compra, mas demonstrar para a sociedade o que o governo entrega, né? Então, seria, por exemplo, a diferença entre um orçamento que prevê autorizações para comprar tijolos e o outro orçamento que indica claramente a quantidade de casas populares a serem entregues, com vistas a um objetivo, por exemplo, de reduzir o déficit habitacional, né? Então, o orçamento público passa a experimentar, desde então, uma linguagem mais finalística. E é muito interessante e até impressionante nós vermos que o Brasil foi bastante contemporâneo a esse movimento reformista. Já na década de 60, mais especificamente em 64, ainda sob o governo civil, né, foi em 17 de março, foi aprovada a Lei 4.320, que até hoje é a nossa principal norma disciplinadora do processo orçamentário para toda a federação, seja para a União, estados e municípios. Essa lei foi gestacionada e debatida por cerca de 10 anos, já à luz desse movimento internacional, e resultou, então, num arcabouço orçamentário, para a época, já bastante moderno, né?
Essa lei exige que todos os orçamentos, hoje, dos 5.700 municípios, 570, salvo engano, de todos os 26 estados, Distrito Federal e da União, a cada ano demonstra, então, qual o programa de trabalho de governo, na forma de entrega de bens e serviços à sociedade. No âmbito da União, em particular, desde 1987, que o orçamento público indica quais são, então, os produtos de cada ação orçamentária, né? Então, temos lá, por exemplo, mais recentemente, fazendo um paralelo com o exemplo que eu trouxe à baila há pouco, tínhamos um programa de moradia digna, dentro dele ações do Minha Casa Minha Vida, com a quantidade, então, prevista de unidades habitacionais e assim por diante. Nós podemos pensar como produtos do orçamento profissionais capacitados, materiais escolares distribuídos e assim por diante. No entanto, apesar de o Brasil ter avançado bastante nessa nova abordagem desde a década de 60 e ter até alcançado um ápice de desenvolvimento metodológico nos anos 2000, persiste até hoje um desafio maior para completar essa reforma, que é promover a integração entre dois processos distintos, que um é de avaliação de políticas públicas, que é a principal fonte produtora, geradora de informações de desempenho sobre as políticas públicas, né? Então, para a gente saber se um programa funciona, se a política pública é eficiente, eficaz, efetiva, equânime, né, produtora de equidade, a nossa fonte de informação principal são as avaliações de políticas públicas produzidas pela academia, por organizações não governamentais, pelos próprios órgãos de governo, como o IPEA, ou pelo Legislativo, Executivo e assim por diante. O grande desafio é como desaguar essas informações no processo orçamentário para subsidiar as tomadas de decisões alocativas, né? Por que alocar dinheiro nessa área e não na outra? Onde é que o dinheiro rende mais? Qual o valor do dinheiro, né? Existe uma expressão inglesa muito forte, que é a cultura do value for money. Qual o rendimento de cada dinheiro aplicado no orçamento? Interessa à sociedade conhecer isso, e ao próprio parlamento, né? Acho que a principal e mais complexa lei aprovada todo ano pelo Congresso Nacional é o Orçamento da União. O Executivo encaminha a proposta orçamentária todo ano para apreciação legislativa, já com essa linguagem finalística. Então, o Legislativo teria, em tese, plenas condições para exercer a crítica legislativa, pensando agora em sistema de freios e contrapesos, né? Checks and balances, que é uma função primordial, até uma das razões de ser do legislativo, ele poderia, então, exercer essa crítica legislativa às intenções de entrega apresentadas pelo Poder Executivo. Todavia, nós temos algumas limitações processuais e até do nosso desenho institucional, né? Eu utilizei na minha pesquisa a teoria institucionalista, que visa justamente conhecer as relações causais decorrentes de incentivos institucionais para entender como esses incentivos podem influenciar o comportamento político, legislativo. Vale dizer que essa teoria é a mais amplamente utilizada nos estudos legislativos dos Estados Unidos. Ela é recém-chegada relativamente no Brasil, isso surge mais na década de 90, e eu tentei adotar isso, então, em relação ao processo orçamentário, por meio da metodologia de estudo de caso, avaliando, então, o comportamento do Legislativo Federal no período de 2014 a 2020, que foi justamente o período mais desafiador em termos de ajuste fiscal das contas públicas, é quando a União entra no vermelho, vamos dizer, inicia um ciclo de déficits orçamentários persistentes,
E nesse contexto, mais do que nunca, então, deveria, ao menos em tese, surgir com mais vigor esses questionamentos de qual está sendo a qualidade do dinheiro aplicado, já que nós temos um déficit crônico para equacionar, né? Embora essa questão deva, do ponto de vista republicano, na gestão da coisa pública, se fazer presente a qualquer estação, né, em qualquer conjuntura. Bom, um dos achados do estudo é que o nosso desenho institucional ainda não favorece tanto a abordagem da orçamentação por desempenho no Congresso Nacional, tendo em vista que ainda há, isso é amplamente reconhecido já, pela literatura também, uma concentração ainda muito expressiva de poderes numa única comissão, que é a chamada CMO, a Comissão Mista de Orçamento Público. Ao passo que as comissões temáticas, como da saúde, educação e assim por diante, elas não participam muito ativamente do debate orçamentário. Então, por exemplo, trazendo aqui o caso da saúde, brilhantemente apresentado na exposição anterior pela colega Nívia, toda essa massa informacional, essa produção de conhecimento em políticas públicas da saúde não é ainda concatenada com a agenda, o cronograma de apreciação do orçamento público a cada ano, né? Evidência disso, a Comissão da Saúde, assim como a da Educação e todas as outras, não emite, por exemplo, um parecer a cada ano sobre a parcela do orçamento afeta a área da saúde, né? Então, houvesse uma estrutura institucional dessa natureza, as chances de que o Congresso fosse mais rigoroso na apreciação do orçamento público, as chances seriam maiores, né? Essa é uma das leituras que se pode fazer. Trazendo agora a discussão para uma questão mais contemporânea para ilustrar também a importância dessa abordagem orçamentária, é o chamado orçamento de guerra, que foi excepcionalmente instituído agora, em 2020, para fazer face às despesas requeridas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, né? Já foram autorizados, apenas no orçamento da União, mais de 500 bilhões de reais para esse fim, né? Mais de meio trilhão. Arredondando, 600 bilhões já foram aprovados apenas no orçamento federal para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Bom, qual a implicação prática disso? A questão que eu levanto e que muitos outros pesquisadores levantam é a seguinte: quais são os produtos gerados por esse dinheiro? Quais são as entregas governamentais? A maior delas a gente conhece, nesse caso em particular, a maior despesa é o auxílio emergencial a vulneráveis, né? Atendendo a um universo enorme de pessoas que puderam contar com esse socorro governamental. Mas há inúmeros outros produtos contemplados nesse orçamento de guerra. Por exemplo, leitos hospitalares, respiradores e por aí, e assim por diante. É interessante que o último relatório da Comissão Mista do Congresso Nacional, encarregada por acompanhar o orçamento de guerra, já enfatizou a importância de conhecer em maiores detalhes quais são esses produtos decorrentes do orçamento de guerra, né? O executivo, a princípio, é quem deve prestar esse tipo de informação. Então, nós temos aí, novamente, aquela função do Congresso Nacional de fiscalizar a gestão orçamentária do executivo, uma questão bastante emblemática. Então, essa é uma construção histórica. O Brasil, como eu disse, deu seus primeiros passos nessa direção na década de 60, se desenvolveu muito metodologicamente, sobretudo nos anos 2000,
mas ainda pode evoluir muito, ainda há muito espaço para aprimorarmos esse debate público, né? E a imprensa e a sociedade podem ajudar muito nessa discussão. Nós temos até um exemplo interessante aqui, a Câmara, o jornalismo da Câmara eventualmente faz esse tipo de cobertura. Eu cito até como exemplo uma nossa colega mestranda também, da minha turma do CEFOR, jornalista da casa, é a Gine Moraes. Vez ou outra ela faz uma cobertura com esse enfoque finalístico do caso do gasto público, né? Não apenas o quanto foi gasto, mas com o que foi gasto o dinheiro. Hoje, por coincidência, saiu uma reportagem bastante interessante na Folha, do jornalista Vinícius Sassini, sobre os produtos, né, os objetivos de cada medida provisória que foi editada para o combate à pandemia. A própria consultoria de orçamento da Câmara tem relatórios disponíveis na página da Câmara dos Deputados para consultas livres, abertas para toda a sociedade conhecerem, acompanharem também esses gastos, mas nossos sistemas de informação, seja do Executivo, seja do Congresso Nacional, ainda podem evoluir, continuar evoluindo nesse sentido, agregando, então, essas informações não apenas financeiras nos nossos demonstrativos e documentos orçamentários. Em linhas gerais, essa foi a abordagem proposta. É uma satisfação compartilhar um pouco desse pensamento com vocês e deixar, por fim, o meu agradecimento ao orientador, aos professores, a Terezinha, que prepararam esse terreno, esse ambiente muito acolhedor e consistente para a produção de conhecimento em benefício, seja da Casa, da Câmara, do Congresso como um todo, e, em última instância, da sociedade, que é a titular de recursos públicos. Muito obrigado. Oi, Paulo. Obrigada. Obrigada pela exposição, pela experiência compartilhada com a gente. Ao final, a gente viu que já tem algumas perguntas. Nós vamos reunir as perguntas, fazer todas juntas para um debate mais profícuo, né? Você falou inicialmente a falsa dicotomia entre teoria e prática. Eu lembro que quando o Renato Jamir Ribeiro era diretor de avaliação da CAPES, foi ele que fez assim uma propaganda maior e implementou os mestrados profissionais, falando justamente da necessidade da prática acontecer, né, junto com a teoria. Bastante interessante. Muito obrigada, Paulo. Por favor, façam suas perguntas. Nós vamos chamar agora a nossa última apresentadora, que é a Rose. Né? Vocês observaram que a nossa opção foi por ordem alfabética, né? Que é a forma mais fácil de não privilegiar ninguém, né? E azar da Nívia, que foi a primeira, mas tudo bem. Não sei também se foi azar. Bom, a Rose defendeu mais recentemente ainda. Ela defendeu dia 30 de setembro o trabalho dela, foi orientada pelo professor Maurício Schneider, que é também docente permanente do nosso mestrado, e o título da dissertação: Avaliação do impacto legislativo do projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Uma análise do potencial de simplificação dos procedimentos com a aplicação das novas regras. Ela vai explicar tudo isso para vocês, o que é. Obrigada, Rose. Você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada, Terezinha. Um bom dia a todos. Em seu nome, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer, é uma honra poder falar publicamente sobre o resultado do TCC, que eu fiz com muito afinco justamente para trazer resultados para a sociedade. Acho que, como foi bem falado na fala anterior,
os servidores públicos estão aqui para isso. Então, eu começo a explicar o porquê que eu escolhi esse tema. Licenciamento ambiental está na minha vida há bastante tempo, como foi falado no início no meu currículo. Eu comecei trabalhando como analista ambiental na Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia. Depois disso, eu atuei também como analista ambiental no IBAMA. Eu entrei no concurso de 2007. Depois passei por vários outros lugares, passei pela ANTAC, que é uma agência reguladora, até chegar na Câmara dos Deputados na consultoria legislativa. E uma das primeiras coisas que eu perguntei quando eu cheguei na consultoria legislativa foi: tem algum projeto de lei sobre licenciamentos? Justamente por perceber a prática, né? A gente fala no chão de fábrica, perceber quais são os problemas e que talvez uma lei geral pudesse ajudar a clarear as coisas. Então, já em 2015, quando eu ingressei na consultoria legislativa, comecei a trabalhar com os projetos de lei relacionados a esse assunto, e o principal deles é esse que é mencionado no título do TCC, que é o projeto de lei 3729 de 2004. Embora esse seja o principal, existem outros 20 e tantos projetos apensados que falam do mesmo assunto, e cada qual com uma solução diferente para um determinado problema que se imagina existir. Então, nesse caminho, eu vim estudando a matéria, e já como consultora legislativa, eu passei um breve momento como diretora de licenciamento do IBAMA. Eu fui cedida para o IBAMA para atuar na diretoria, então tive a oportunidade de trabalhar também como gestora na área, o que enriquece bastante a visão, justamente por acrescentar, né? Você tem aquela visão de analista ambiental, depois você passa a ser gestor e receber, em vez de elaborar os pareceres, receber os pareceres técnicos e dar encaminhamento a eles, o que ajudou a entender melhor o tema. Mas ainda assim, eu senti a necessidade de passar melhor a mensagem. A minha percepção antes do mestrado era justamente que muito se falava sobre o licenciamento e sobre os problemas do licenciamento, sem que, de fato, aqueles fossem os reais gargalos do licenciamento. Aí, em 2015, eu publiquei um estudo justamente com esse título, Os Gargalos do Licenciamento Ambiental Federal no Brasil, eu coloquei tudo no mesmo cesto: quais são as críticas que se fazem, e fui buscar informações sobre cada uma dessas críticas, quase no sentido do é verdade ou não é verdade, para, de fato, conferir esses dados. Então, de uma lista de mais de 15 apontamentos de quais eram os problemas do licenciamento, eu fui coletar dados para cada um deles. Mas ainda não era suficiente. Eu diria que foi muito positivo, ajudou bastante no debate, mas faltava alguma coisa. E a gente sabe que no legislativo os relatores vão mudando no decorrer do tempo, e a cara do projeto muda quando muda o relator. Justamente porque, assim como eu trago uma bagagem de conhecimento, de experiência pessoal sobre o assunto, cada relator tem a sua bagagem também, e a percepção que esses parlamentares têm do seu eleitorado. E aí a riqueza de trabalhar nesse contexto foi aprimorando ainda mais o projeto. E uma experiência muito rica na consultoria legislativa também é que a gente assessora todos os lados. No projeto de lei do licenciamento existe um debate muito polarizado, e a consultoria legislativa, ela tem um caráter técnico, ela não toma uma posição. Então, na consultoria eu tinha a oportunidade de passar elementos para qualificar o debate para quem quer que solicitasse apoio da consultoria. Então, quem era contra o projeto recebia informações para embasar o debate, assim como aqueles que eram favoráveis. E eu diria que não existe um favorável ao contrário ao projeto como um todo. É um projeto de lei que tem aproximadamente 40 páginas. Isso varia no decorrer do tempo, mas são aproximadamente 40 páginas. Então, existem posicionamentos contrários e favoráveis a cada um dos dispositivos. E a consultoria permite isso, né? Você qualificar o debate dos parlamentares, que é de fato quem tem o mandato e o voto do cidadão para decidir no final das contas, mas tinha aquela angústia do faltava um pouquinho mais. Eu resumiria essa angústia em perceber que estavam se atacando alguns problemas que não necessariamente existiam. Então, por isso a escolha por avaliar o impacto legislativo desse projeto de lei, o 3729, porque eu destaco como principal vantagem da avaliação de impacto legislativo desenhar qual é o problema, delimitar qual é o problema que você quer endereçar uma solução. E foi exatamente isso que eu fiz no mestrado.
E aí o método científico vem para qualificar ainda mais. É só comparar o estudo que eu publiquei dos gargalos do licenciamento em comparação a esse do TCC. Depois de passar por métodos inferenciais, você muda, né? A tua cabeça, o cérebro dá uma turbinada e você trabalha bem melhor. Então, é muito melhor embasado os resultados desse TCC. E eu destaco que alguns resultados, né, desse trabalho. Eu consegui mensurar, e aí restringindo o escopo à esfera federal, então só o licenciamento ambiental do IBAMA, numa amostra de 60 e poucos processos, eu peguei cada uma das etapas do licenciamento e medi quanto tempo aquela etapa consumia. Então, pegando algumas tipologias, eu estudei rodovia, ferrovia, linha de transmissão, unidade de usina hidrelétrica, termoelétrica, e PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Estudando essas tipologias, fui mensurando quanto tempo era consumido em cada etapa. Além de perceber quais são as etapas críticas, foi possível perceber uma diferença muito grande no tempo consumido de uma tipologia para outra. E o TCU também já percebeu isso. Em auditorias do TCU, se aponta que linha de transmissão, o licenciamento ambiental é muito mais fluido, ele corre muito mais fácil do que de uma rodovia, por exemplo. Então, linha de transmissão, em regra, consegue cumprir os prazos dos normativos, enquanto rodovias ainda está patinando um pouco no cumprimento dos prazos. E aí você dá um passo atrás para olhar de forma mais ampla esse cenário e se perguntar o porquê, o que é diferente na condução do licenciamento de uma linha de transmissão e de uma rodovia. Essa diferença não está necessariamente no procedimento do licenciamento, mas quem está atrás do balcão. E o resultado principal do estudo é justamente mostrar que o que consome mais prazo no licenciamento ambiental não é a etapa de análise dos estudos. E essa eu diria que foi suprida a minha angústia de dar a resposta para a sociedade e falar assim, olha, o projeto de lei está focando num momento que é fixar prazo para análise dos estudos, que não necessariamente é o problema. Na maioria dos processos, esse tempo de análise dos estudos não chega a consumir 30% do tempo total do processo. Então, quando se fala, nossa, tem licenciamento ambiental que dura 10 anos, tem licenciamento ambiental que dura 15 anos, é verdade, existiram casos, e esses casos são os mais antigos. Quanto mais recente a data de abertura do processo, mais célere é o licenciamento. Mas quando se vai investigar o porquê que demorou 10 anos, por vezes o estudo ambiental levou 8 anos para chegar no balcão do licenciamento. Então, a sociedade tem a percepção de que o licenciamento tem início quando o empreendedor chega no balcão do licenciamento com o protocolo e o estudo. E no IBAMA não é assim. O licenciamento ele começa com uma ficha de caracterização da atividade. É como se fosse um resumo, olha, eu quero implantar o empreendimento X. E com base nisso, o IBAMA vai dizer, ok, dependendo das características do empreendimento, o procedimento é A, B ou C, e a complexidade do estudo também varia. Decidido qual é o estudo, parte-se para a elaboração de um termo de referência. Dependendo do contexto em que o empreendimento está inserido, esse termo de referência ele vai contar com a participação do que a gente chama de órgãos envolvidos ou intervenientes, que vai ser IFAM, o FUNAI, o INCRA, o Instituto Chico Mendes, ou outros participantes que possam opinar nesse termo de referência. Só essa etapa de decidir quem consultar também consome tempo. Quanto mais a gente conseguir qualificar as etapas com métodos científicos e justificar melhor o que se faz em cada uma das etapas, a tendência é que elas sejam mais céleres. Depois do termo de referência, então, o empreendedor já abriu o processo, recebeu como se fosse uma receita de bolo para elaborar os estudos. Ele ainda não consegue ir para campo fazer esses estudos, porque ele precisa elaborar um plano de trabalho de fauna, um plano de trabalho quando tem componente quilombola, um plano de trabalho do componente quilombola e um plano de trabalho do componente indígena, se houver comunidades indígenas também nessa área de estudo. Esse plano de trabalho, ele precisa ser dialogado com a sociedade. Então, o plano de trabalho do componente quilombola, ele precisa ser apresentado para as comunidades, assim como o plano de trabalho do componente indígena. E alguns exemplos de como isso pode demorar, por vezes o empreendimento fica esperando 2 anos para agendar a apresentação do plano de trabalho com a comunidade. Então, tudo isso, vejam, é antes do protocolo dos estudos, é antes do empreendedor chegar no balcão do licenciamento, de fato, com o estudo para ser analisado. Essas etapas preliminares, elas consomem muito tempo.
Mas aí, imaginem a etapa seguinte, o estudo foi feito, chega-se ao balcão do licenciamento. Tem uma etapa considerada crítica também, que é a etapa do checklist. Em tese, essa etapa ela deveria só verificar se os itens do termo de referência foram contemplados nos estudos, porque a análise de mérito é a segunda etapa. Então, é como se fosse uma análise de admissibilidade para ver se o estudo pode ir para a fila de análise de mérito. E o que a gente verifica na prática é que, em alguns momentos, essa análise ela é mais aprofundada, então ela deixa de ser uma mera verificação de cumprimento do termo de referência para ser, de fato, análise de mérito. E as divergências começam a ser debatidas antes do cronômetro começar a girar, porque nas leis, nas normas infralegais atuais, o prazo só começa a contar, o prazo de análise, a partir do aceite dos estudos. Então, vejam quanto o empreendedor teve que percorrer antes do relógio começar a girar. Então, quando a gente coloca num projeto de lei a expectativa de resolver o licenciamento, colocando um prazo, que hoje o prazo legal de análise de um EIA-RIMA, que é o estudo mais complexo relacionado a impactos ambientais, o prazo é de 12 meses. Se a gente baixar esse prazo para 8, considerando o contexto todo do licenciamento, não faz cócegas. Então, essa é a riqueza de avaliar o impacto legislativo de uma medida, de poder antecipar quais são os resultados. Então, é uma projeção futura do resultado de uma ação que vai ser tomada no presente. Então, se eu alterar a legislação hoje, reduzindo o prazo de 12 meses para 8, o que acontece? Basicamente nada. Porque agora a gente tem elementos para mostrar, porque o problema não está aí, porque o problema não é o tempo de análise de mérito, e ainda que fosse, esse é o coração do licenciamento, é o que menos pode ser enxugado, digamos assim, é o que merece mais tempo e mais consumo de recursos humanos e materiais. O que a gente precisa focar, então, são as etapas que antecedem o balcão do licenciamento, para verificar como é que, sem enfraquecer o mérito da questão, como é que a gente consegue deixar esse processo mais rápido, dado que o principal objetivo desse projeto de lei e a principal promessa que se faz é justamente deixar o procedimento mais célere, sem perder em rigor técnico das avaliações de impacto ambiental. Então, esse é um apanhado geral de quais foram as motivações para eu ir por esse caminho, quais foram os resultados, e agora eu vou falar um pouquinho do como é que a gente vai conseguir aproveitar isso na prática. Como eu falei no começo, eu já passei em algumas posições, seja como servidora pública ou como cargo comissionado também no serviço público, que me permitiram atuar tanto na formulação das políticas e das normas, como também agora na Secretaria de Apoio ao Licenciamento, no Ministério da Economia, aplicando essas regras. E o que não compete ao Legislativo, então o que não cabe ao projeto de lei geral do licenciamento, compete ao Executivo na forma de regulamento. E existe um trabalho represado muito grande a ser feito, e ele já foi, digamos, pautado ano passado e colocado um cronograma de cumprimento. Então, nesse contexto em que eu vinha me matando para terminar o mestrado, literalmente, foi editado um decreto que a gente chama de decreto do revisaço, que é o decreto 10.139, que é de novembro de 2019, que traz um cronograma dizendo quais as etapas que precisam ser cumpridas para identificar o cabedal normativo, né? Quantas normas existem sobre licenciamento ambiental federal, para a gente partir depois do identificar o tamanho desse arcabouço normativo, ver o que precisa ser revisado e consolidado. Então, a gente já vem fazendo a lição de casa no que compete ao Executivo. E outro decreto que vale destacar é o decreto 10.411, que é de avaliação de impacto regulatório, que nada mais é também do que a metodologia de análise de avaliação de impacto legislativo, e que ela é de junho de 2020. Então, embora às vezes a gente saia do mestrado com a expectativa de lá no futuro poder aproveitar os dados, a minha dinâmica de elaboração do estudo e de aproveitamento, ela se sobrepôs. Então, eu tinha a perspectiva de ter terminado o mestrado no início desse governo, justamente para falar assim, independente de quem entrar, eu gostaria de dar uma ajuda no sentido de embasar melhor as decisões. Acaba que eu entrei nesse novo governo e hoje eu estou tendo a função de corrigir. Então, arrumar, de fato, o pneu com
com o carro andando, mas tem sido muito produtivo, muito gratificante, e eu devo todo o agradecimento ao mestrado por ter me dado a oportunidade de parar para pensar nesse embasamento científico necessário à tomada de decisão. Então, a perspectiva de utilização dos resultados é muito boa. Hoje, o relator do projeto ele é bastante aberto ao debate e à recepção de contribuições externas, que é o deputado Kim Kataguiri, que vem conduzindo esse debate no âmbito de um grupo de trabalho. Por ser da carreira de consultora legislativa, acaba que eu tenho um trânsito muito bom entre todos os grupos para debater o tema, principalmente por esse perfil de imparcialidade. Então, é de qualificar o debate de quem quer que esteja na arena legislativa para qualificar a decisão. Então, tem sido muito produtivo, eu tenho sentido que os resultados vão ser úteis para a sociedade, que é muito gratificante, então não é só o título de mestrado, é a sensação de fato, poder contribuir com a sociedade, num tema que nos é tão caro, né? Hoje o contexto pede uma atenção especial na questão ambiental. O licenciamento ambiental, ele é considerado o principal instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, é preciso comunicar melhor, é preciso que as pessoas entendam o que é o licenciamento, quais são as suas etapas, para deixar de, por vezes, propor soluções, o que eu chamo de soluções mágicas. E aí eu vou citar alguns exemplos. Por vezes eu ouvia que a solução do licenciamento era restringir os pedidos de complementação a um único pedido. E eu era aquela voz dissonante que falava, gente, isso aí já é regra desde 1997, que foi reforçada em 2011 pela Lei Complementar 140. Outras propostas vinham no sentido é só o Brasil que tem 3 licenças, licença prévia de instalação e operação, tem que ser como nos outros países, que é uma licença só. E aí a gente começa a explicar a relação da dinâmica de estruturação de projetos públicos com a relação com o licenciamento e ver que se a gente tiver uma licença só, o poder público teria que chegar no balcão do licenciamento com um projeto de engenharia muito maduro, e não é essa a realidade. Então, é justamente isso, é trazer um pragmatismo ao debate e, como a Terezinha bem falou, e eu acho que traduz muito bem, é uma caixa de ferramentas. Para cada momento, é trazer a ferramenta necessária para que o parlamentar, que é o nosso maior cliente na consultoria legislativa, tenha os elementos para exercer o seu papel. Então, é assim que eu encerro a minha fala, coloco à disposição para as perguntas, com o meu agradecimento. Ok, Rose, muito obrigada. Gente, quando eu falei que o meu querido Paraná não estava desprezando nenhum outro lugar, nem mesmo Minas Gerais, que eu sou mineira. Mas eu morei 12 anos em Londrina, eu tenho um carinho muito grande por Londrina, pelo Paraná. Inclusive, eu tenho meu sobrinho lá em Londrina vendo a nossa live, que é o tema, inclusive, do TCC dele, né, na UEL. Rose, muito obrigada novamente. E agora eu gostaria de chamar os outros 2 participantes, a Nívia e o Paulo. E antes de passarmos às questões, eu mesma tenho uma questão aqui para todos, mas nós já temos bastante perguntas. Eu queria lembrar, fazer uma pequena observação. Quando os mestrados profissionais foram efetivamente criados pela legislação em 1994, se não me engano, 95, e logo depois o Renato Jardim Ribeiro fez mostrando a necessidade, né, de criação dos mestrados profissionais no Brasil, e finalmente foram implementados. Mas a gente é bom lembrar que a ideia do mestrado profissional ela está gestada no relatório Sucupira, do professor Milton Sucupira, em 1966. O professor Milton Sucupira é que dá nome, portanto, à plataforma Sucupira, assim como o professor César Lattes dá nome à plataforma Lattes, né, que é o nossos currículos na plataforma Lattes. Então, a questão do mestrado profissional é justamente essa, né, que é o forte do mestrado profissional. A gente tem, por exemplo, nessa mesa, nós temos 3 participantes que falam com muita propriedade dos seus trabalhos. Por quê?
porque eles estão efetivamente nessa atividade, né? Eles têm a experiência e, a partir do mestrado, eles modificam essa experiência, eles qualificam essa experiência e colaboram, contribuem para a instituição e para a sociedade. Essa é uma característica fantástica do mestrado profissional e, para nós, da Câmara dos Deputados, importantíssimo, porque nós estamos no próprio locus da pesquisa, não é? Nós temos essa riqueza, o nosso trabalho, o nosso pesquisado está ao lado, os nossos documentos estão ao lado da gente, o acesso é muito fácil e isso é um privilégio muito grande. Eu estou dizendo Câmara dos Deputados, mas nós temos alunos e temos egressos das instituições parceiras também, Senado, TCU, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E tem essa natureza interdisciplinar também. Vocês podem ver nos trabalhos dos três egressos, não há uma característica de uma área, né, especificamente. Eles estão entre as áreas, estão na multidisciplina, né? Os autores de várias áreas que são recuperados para ajudar o mestrando a fazer o trabalho dele. Então, tem isso, acho que é a coisa mais rica, né, do nosso mestrado, talvez seja essa, e essa é a evidência de que os nossos participantes aqui, os nossos alunos, eles trazem contribuições muito grandes do seu próprio ambiente de trabalho, e para depois modificar esse ambiente de trabalho. Nós temos várias questões aqui no nosso chat, que a Cristina já colocou, para os três. Eu gostaria de fazer uma pergunta geral para todos. Quais seriam os desafios? Eu acho que a gente participa muito dos desafios que vocês enfrentam ao fazer a pesquisa, né? É assim mesmo, gente. O maior ganho é o ganho pessoal, isso não temos dúvida, mas é uma dificuldade também, é muito pessoal, né? Entretanto, quando a gente termina o mestrado, quando a gente termina um trabalho como um TCC de mestrado, a gente percebe que há uma série de coisas que a gente poderia ter falado e não falou, mas a gente tem que acabar, aquilo tem que se encerrar. Então, essa seria a minha primeira pergunta. Quais seriam as possíveis derivações ou que sugestões de continuidade vocês dariam para os seus trabalhos, para os candidatos do mestrado profissional, por exemplo, futuros, ou até para um trabalho de doutorado que vocês venham a fazer? Essa seria. Depois nós temos uma série de perguntas da nossa audiência. Quem gostaria de responder? Eu posso começar. Eu acho que, para mim, o principal desafio foi, primeiro, essa mudança de várias posições que eu tive durante o mestrado, né, por vezes como consultora legislativa e por vezes já desempenhando papel como gestora do assunto, mas principalmente pegar um projeto de lei que estava em andamento. Isso eu acho que é desafiador, mas é uma característica do mestrado profissional, porque se a gente quer, de fato, contribuir com o debate, é com o carro andando mesmo. Aí vendo outros estudos, geralmente, sobre algo que já foi finalizado. Então, é pegar um histórico, aí você tem um histórico já consolidado, levanta as informações e analisa aquilo tudo. No projeto de lei de licenciamento, só do momento em que eu comecei o mestrado até o final, em uma das comissões foram 13 versões do texto. E eu participando dos debates. Então, como não misturar as coisas, né? Eu estou no meio do mestrado falando sobre a metodologia científica, da avaliação de impacto legislativo e, ao mesmo tempo, naquele turbilhão que todos conhecem bem, que o legislativo é uma máquina. Engana-se quem pensa, né, que o Poder Legislativo não trabalha muito. Então, conciliar isso num projeto que está em andamento foi bem complicado, mas eu acho que rendeu os frutos no momento correto. Eu defendi o TCC no último dia do prazo, o último dia mesmo, para desespero do meu orientador e meu também.
Mas veio, logo em seguida, a gente teve as eleições municipais, e isso deu uma arrefecida no debate legislativo. Quando retomar o debate, o produto está pronto. Então, assim, aos trancos e barrancos, chegou na hora certa, o projeto ainda não foi votado, e eu sempre ficava naquela pressão do ter que terminar. Eu pensava, se não der tempo na Câmara, o Senado vai aproveitar, se não der tempo na Câmara, o Senado vai aproveitar. Então, deu tudo certo, e eu acho que é a grandeza do mestrado profissional, é intensificar esses resultados práticos, né, da pesquisa acadêmica. Acho que dá para contribuir um pouco também com essa discussão. De fato, Terezinha, é um desafio, né? E um aprendizado muito grande. Uma das maiores lições que eu incorporei a partir dessa experiência com mestrado foi a de que a gente não pode abraçar o mundo, né? Eu acho que no início eu queria, meu orientador foi muito sábio ao restringir bastante o objeto de pesquisa. Me lembro também de você, Terezinha, nas suas aulas sobre metodologia, enfatizando a importância de ter muita clareza sobre o problema de pesquisa e tal, mas ainda assim não tem jeito, a gente sai com essa sensação mesmo de que queria ter dito muito mais, investigado muitos outros aspectos que estão diretamente correlacionados com a sua pesquisa, né? Um desses aspectos que eu sugeriria, caso alguém tivesse interesse em expandir essa pesquisa, é a questão das emendas parlamentares ao orçamento, as emendas individuais, sobretudo, né? Cada um dos parlamentares tem o direito e isso até está na Constituição Federal hoje, né, desde 2014 já, 2015, de ter a sua parcela de alocação de recursos no orçamento, né? E hoje são 25 emendas por parlamentar. E isso é um prato cheio para pesquisa, até um caso brasileiro, né? Um elemento da nossa realidade, na nossa construção histórica, que é essa especificidade. O nosso processo orçamentário federal, ele é co-protagonizado pelo Poder Legislativo. O Legislativo Federal tem uma enorme influência no orçamento, e caberia conhecer um pouco melhor os efeitos e resultados dessas emendas, inclusive a partir dessa abordagem do orçamento por desempenho, que foi o que eu estudei. Só que o meu estudo, até por limitações de tempo e etc., ele foi muito macro, né? Então, alguém que descesse a esse nível micro poderia produzir conhecimentos muito ricos para a gente aperfeiçoar cada vez mais a qualidade do gasto público. E uma segunda linha de pesquisa seria também aproveitar esse momento, essa massa de informações que vai estar disponível o ano que vem, para fechar um balanço do orçamento de guerra com essa perspectiva finalística do gasto também. Oi. Sim, eu estudei somente os mandatos petistas, né? Segundo mandato do governo Lula, primeiro mandato do governo Dilma, e por conveniência mesmo metodológica, porque o GPE da Saúde é o grupo de pesquisa, tinha já algumas proposições classificadas, muitas proposições classificadas, então eu aproveitei, mas eu senti necessidade de estudar governos de outros partidos, né, porque, ainda mais considerando que os governos petistas são tidos como gastadores, e então já era previsível que as políticas distributivas, né, fossem mesmo um marco desses governos. Então, eu queria, na verdade, ter realizado uma comparação com o FHC ou com períodos mais recentes que trazem, inclusive, formas de funcionamento entre os poderes que estão se revelando aí diferenciadas, né? E,
Então, eu sinto essa necessidade de entender a forma atual de funcionamento entre os poderes, que é bem diferente dos governos anteriores, e também de me aprofundar na questão finalística, como o Paulo disse, porque como a minha análise foi puramente do que sai do Congresso, né? E isso não necessariamente tem a ver com o que é realizado, né? Então, essa análise orçamentária aí é muito importante para a gente saber realmente o que foi feito em termos, o que foi operacionalizado, né, dessas políticas. Então, acho que o que fica aí para o futuro é isso. Ok, obrigada, Nívia. Bom, eu tenho aqui uma série de perguntas, eu creio que vai dar tempo bem para responder. Uma delas, aliás, não é uma pergunta, é um comentário, da Celina Soprani, que fez uma série de questões. Obrigada, Celina. Ela diz, gostei disso, quer dizer, acho que ela gostou da apresentação como um todo. Tem que cientificar toda a administração pública, eu entendi. Tem que tornar a administração pública mais científica, e eu creio, Celina, que o mestrado profissional ele ajuda muito nisso, né? Ele ajuda a fazer com que as relações, que os instrumentos sejam aproveitados de melhor forma, que o conhecimento, né, que haja uma real gestão do conhecimento no setor público. E então ela pergunta, por que o orçamento, eu creio que seja para o Paulo, né? Por que o orçamento vem sendo alocado para o Nordeste há muito tempo e não há mudança no cenário? Aí o dinheiro nunca é suficiente para mudar esse cenário. Onde é que está o erro, Paulo? Você consegue responder isso? Sim, é uma ótima pergunta. Obrigado, Celina. E justamente esse é o desafio, né? Essa questão que eu levantei da importância do orçamento público trabalhar de forma integrada com o processo de avaliação de políticas públicas. E essa integração a gente ainda não promoveu de forma satisfatória, né? Tem muitas avaliações boas sendo produzidas, mas elas ainda não estão articuladas a ponto de influenciar as alocações orçamentárias. Então, para a gente poder descobrir qual política pública funciona e não funciona, para saber onde o dinheiro deve ser alocado com maior eficiência, essa é a intenção, né, dessa abordagem do orçamento por desempenho. Existem avanços, existem melhorias que são feitas, mas algo mais estrutural, por exemplo, como esse caso trazido à baila do Nordeste, é um desafio histórico, né? É questão de décadas, que tem que ser pensado na minha leitura de forma integrada com o processo orçamentário, sim, né? Então, o erro, essa é a pergunta, sendo mais específico, né? O erro é a gente ainda não ter conseguido promover essa integração entre avaliação e orçamentação pública. Ok. Lívia e Rose querem comentar a respeito da questão? Não, eu acho que, complementando assim, a atuação do executivo nesse mesmo assunto, como Bijos falou, a questão do value for money, né? Onde alocar melhor para que o resultado para a sociedade seja mais otimizado. A gente vem estudando e disseminando no Poder Executivo, que a gente chama o método 5Ks Model. São 5 dimensões a serem analisadas em cada etapa da estruturação do projeto, e sempre se faz essa pergunta do por que investir nisso e não nisso. A gente vive um tempo de recursos escassos, isso vai perdurar por muito tempo, não está sobrando dinheiro para ninguém, e para o poder público não é diferente. Então, o recurso precisa ser alocado onde melhor gere frutos. E eu destacaria a riqueza nessa metodologia, que é o meu papel, né, sempre fazer com que o meio ambiente seja lembrado. A variável ambiental, e nela incluída a variável social, é incluída em todas as etapas. Então, quando surge a ideia, sempre se pergunta, existe um propósito social a ser atendido por essa obra, por esse empreendimento? E na estruturação, então, da política, como se fosse, do programa, até chegar na fase de projeto mesmo. Então, a gente sai de uma escala territorial bem mais ampla,
Falando em logística, por exemplo, por que a gente vai fazer uma ferrovia e não uma rodovia? Muitos se perguntam por que as ferrovias não têm transporte de passageiros. Todas essas perguntas vêm permeando hoje a estruturação de projetos no Poder Executivo. E isso vem justamente das críticas de quem acompanha o orçamento. Então, há uma luz no fim do túnel. Eu acho que a pesquisa vem contribuindo com isso bastante mesmo. Lívia, gostaria de comentar? Não. Ok, então tem duas perguntas para você. Duas fãs suas, a Isabel e a Márcia, mandaram duas questões para você. Lívia, como você compara, essa é polêmica, viu? Como você compara as políticas de saúde nos mandatos Lula 2 e Dilma 1 com o cenário atual em termos de pandemia? Essa é a primeira. A segunda, as políticas públicas com restrições normativas são mais efetivas que as discricionárias? Certo. É difícil comparar os resultados do meu estudo com os dados atuais que não foram, né, sistematizados. Mas, enfim, comparando, pela experiência que eu tenho hoje no plenário, né, a gente acompanha muita produção legislativa no plenário, agora em época de pandemia, eu tenho verificado que há uma produção, houve durante a pandemia uma produção grande legislativa nesse tema, né, obviamente, e muita produção de iniciativa do legislativo. Então, eu creio que aquela tendência de uma grande participação quantitativa do legislativo, ela permanece e pode ter até se ampliado do período estudado para cá. Eu creio que o legislativo tem, sim, apresentado propostas e sido autor de propostas muito importantes. E isso aconteceu agora aqui durante a pandemia, com toda certeza. Nós fizemos lá na liderança esse levantamento de propostas, inclusive de autoria da oposição. No aspecto qualitativo, fica mais difícil da gente avaliar, né, quais seriam os temas, mas eu creio que o tema agora não seria mais tão focado na prevenção como foi num período de normalidade, né? Agora a gente está num momento de ataque. Então, acho que questões assistenciais, talvez, e de gestão, temas gerenciais e temas assistenciais, talvez fossem mais, estivessem mais em voga agora durante a pandemia. Essa é a primeira questão. Então, eu acho que é isso. Em relação à segunda, aquela pergunta, por que, se eu considero que as políticas não discricionárias, né, com mais regramento, se elas são mais efetivas que as discricionárias, porque um dos meus achados foi esse, as políticas de origem do legislativo são mais discricionárias, né? Na verdade, eu segui essa classificação, eu adotei, é uma classificação adotada por Eduardo Mello, na tese de doutorado dele, em que ele identifica essa diferença, né, das políticas distributivas, ele trata dessa diferenciação de políticas distributivas do executivo e do legislativo. Na verdade, há um interesse eleitoral também do executivo de criar políticas de âmbito nacional que promovam, assim, o desenvolvimento nacional, e isso não deixa de ser o interesse eleitoral, de haver um interesse eleitoral nisso também. Então, e pelo fato do executivo ter mais liberdade com o orçamento, mais liberdade em termos de iniciativa também de lei, ele consegue trazer um regramento mais específico para as normas. Eu não diria que são mais efetivas, mas é uma característica, tá? E que, de fato, quando há um regramento de acesso mais consistente, o objetivo, como disse Rose, o objetivo da política, ele é mais facilmente atingido, né? Então, sim, acho que, de toda forma, acho que as políticas menos discricionárias têm tendência de ser mais efetivas.
Obrigada, Nívia. Vocês, Rose e Paulo, têm algum comentário a respeito? Ou podemos passar adiante? Podemos passar. Paulo? Podemos passar adiante. Então, Paulo, essa é para você, tá? Nosso colega Ricardo pergunta: você acha que em orçamentos de guerra o controle é mais efetivo? Os sistemas de informação criados para o auxílio emergencial permitem uma avaliação de desempenho? Como fazer avaliação de desempenho em orçamento de guerra, né? Acho que é isso. Sim, ótima pergunta. Eu acho que dá para arriscar uma resposta, né? Talvez o controle seja mais efetivo porque a questão chama mais atenção, né, do próprio parlamento ou da sociedade. Por ser um momento excepcional, à primeira vista a gente até podia pensar o contrário. Não, o que importa agora é gastar e o resultado a gente vê depois. De fato, um pouco essa foi a dinâmica natural até, né, do momento excepcional e de socorro à população vulnerável, ou de todas as medidas sanitárias envolvidas no combate à pandemia. Não só o Brasil, como a maioria dos governos, se ocuparam, lógico, além das medidas de prevenção, mas também em promover o socorro o mais rápido possível. Então, houve uma injeção de dinheiro aí enorme, que vai de 4% a 10% do PIB. No Brasil já chegou a 8% do PIB, né, o orçamento de guerra. Mas até por se tratar de um evento limitado no tempo e com uma dimensão que teve a pandemia, de atenção da sociedade, da mídia, da imprensa como um todo, a tendência, no meu ponto de vista, é que o parlamento, então, pelo menos questione com mais vigor quais são os resultados associados a esses gastos, né? Mas nós só vamos saber disso um pouco mais para frente, quando tivermos, então, esse balanço do orçamento de guerra, razão pela qual, eu volto a dizer, esse é um interessantíssimo objeto de pesquisa para estudos futuros, né? Ótimo, ótimo. Já é uma dica aí para quem está pensando em entrar no mestrado, né? Já tem aí um bom tema de pesquisa e um tema candente, né? Eu estou aqui procurando uma pergunta. Isso, talvez para a Nívia, ou para o Paulo, ou para a Rose mesmo, mas é geral, né? A Ana pergunta: como está o orçamento para 2020 em relação à segunda onda da pandemia? Se vocês têm notícia de como anda esse orçamento. Olha, eu começaria aqui a resposta com o fato que nós temos no momento, né? O orçamento para 2021 foi enviado ao Congresso Nacional dentro do prazo constitucional e legal, que é 31 de agosto. Então, essa proposta orçamentária, na sua versão original, ela não prevê nenhum recurso para o combate à pandemia em 2021, pensando aqui, lógico, num paralelo ao orçamento de guerra, ou seja, não há nada similar ao orçamento de guerra para 2021. Isso tem muito a ver com a existência do teto de gastos, né? É bom lembrar que a regra do teto de gastos permite, sim, que se gaste muito além do teto, desde que seja para situações excepcionais, e foi o que ocorreu, por meio de medidas provisórias, que a Constituição já prevê, que é para situações de guerra, comoção interna ou expressamente calamidade pública. Pode o executivo, ele é legitimado para editar medidas provisórias, e isso está fora da regra do teto, essa é a regra do próprio teto, né? No entanto, essa autorização, essa licença para gastar, vai até 31 de dezembro deste ano. Não há nada para 2021. A interpretação é que em 2021 o orçamento tem que voltar para o teto. Então, o governo e o Congresso, nesse momento, estão discutindo as fontes de recursos, e aí, novamente, a importância do orçamento por desempenho, né? De onde tirar,
quais seriam as áreas menos eficientes para ceder espaço no orçamento para esses gastos mais prioritários. O mais importante deles é o fortalecimento de programas de renda mínima para que seja possível essa decolagem, né? Ou melhor, essa aterrissagem que é prevista para que o auxílio emergencial não cesse da noite para o dia. Então, a questão está em aberto ainda, né? Okay. Algum comentário, Rose, Lívia? Não. Rose, então vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Flávia para você. Em que medida a análise de mérito de licenciamentos pode ser prejudicada por pressões políticas? Boa pergunta, viu, Flávia? Boa pergunta. Eu posso falar com mais propriedade em relação ao licenciamento ambiental federal, porque é onde eu tive mais vivência, embora eu estude também bastante a questão do licenciamento estadual. Hoje, eu diria que há uma habilidade muito boa da equipe técnica do IBAMA em relação a pressões políticas, e até teve uma fala recente do presidente do IBAMA explicando exatamente qual é o papel de cada um nesse processo de licenciamento. As equipes de licenciamento, os analistas ambientais, eles têm a liberdade de colocar num parecer técnico a opinião baseada, óbvio, em argumentos técnicos sobre a viabilidade ou inviabilidade do empreendimento. O ônus de ir contra uma decisão é do gestor, caso ele tenha também argumentos. Então, o parecer técnico ele é opinativo. Daí, o fato de explicar isso para toda a sociedade, a eventual pressão política, se for recair, vai recair no alto escalão. E hoje, assim, ocupando um cargo que trata de licenciamento ambiental de grandes obras de infraestrutura, eu não recebo pressão política para liberar empreendimentos. Quando eu fui diretora de licenciamento ambiental, da mesma forma, porque o cenário vem mudando. Eu acho que toda essa onda de combate à corrupção chegou também ao licenciamento. A gente não tem relatos de casos de corrupção interna no licenciamento do IBAMA, embora o IBAMA seja um dos campeões de demissão por questões de corrupção, não é no licenciamento. E embora pareça também negativo, nossa, o IBAMA é campeão de demissões, mostra que quando há uma conduta, um desvio de conduta, ele é reprimido no momento correto. Então, eu diria que não corremos esse risco atualmente. Agora, nos estados, a gente recebe relatos de forte pressão, estados e municípios, né? Principalmente porque nos estados e municípios, as equipes estão muito próximas dos investidores. A esfera federal tem essa vantagem de você estar distante. A maior parte das equipes de licenciamento estão em Brasília, e essa pressão tem uma certa blindagem. Então, de todos os empreendimentos, principalmente os que estão na carteira do PP, eu deixaria todos tranquilos em relação a isso. Primeiro, porque eu não tenho nem recebido a pressão política, e se receber, para na porta. Ou a gente fala, voa pela janela. Então, não corre o risco hoje de um empreendimento ser liberado por pressão política sem o devido embasamento técnico. Ok. Obrigada, Rose. Bom, Lívia, nós temos mais uma pergunta para você sobre a pandemia. Sim, né? Hoje é o tema mais... É a tag mais falada nas redes, né? A pandemia. Lívia, vem da Ana Bolena. O que você diria sobre controle e fiscalização da aquisição de medicamentos, insumos, equipamentos, em termos legislativos, com a iminência da segunda onda da pandemia? Há informações certas de que os fornecedores já estão segurando esses produtos em seus estoques para poder cobrar muito mais, 10 vezes mais na hora que chegar a segunda onda, né? Lógico que tem muitas questões que você provavelmente não tem informação para responder, mas pode opinar, né, a respeito disso. Ok. Obrigada pela pergunta. Bom, eu acho que em relação a controle e fiscalização de aquisição de produtos, né, medicamentos, vacinas, equipamentos, já há um arcabouço jurídico, né, que prevê esses procedimentos de controle pelos órgãos de controle
e pelo próprio executivo, mas eu acho que nesse caso o legislativo ele vai exercer essa função de controle não pela via legiferante, né, de produção de projetos de lei, mas sim por outras vias, como já está fazendo, né, por meio de convocação do ministro, requerimentos de informação, e, infelizmente, a Comissão de Fiscalização e Controle não está ainda em operação, né, mas temos feito representação ao Tribunal de Contas para que ele faça auditorias, investigue questões já suspeitas, né. Então, eu acho que a atuação do Legislativo nesse momento é mais de fiscalização mesmo do que de... Claro que o arcabouço jurídico pode ser aperfeiçoado nesse aspecto, mas eu acho que a atuação é mais por aí. E temos também que ter em vista que é difícil, quando se repassa o dinheiro para o outro ente, nós não temos muito como regulamentar, né, a utilização desse uso, porque a gente esbarra aí na autonomia dos entes federativos. Então, também esse controle aí tem que se dar por meio dos tribunais de contas dos estados e até da União, quando o recurso é federal. No caso dos preços das vacinas, né, uma segurança que o Brasil tem é de estar participando do COVAX Facility, que é o instrumento da OMS, né, para aquisição de vacinas. Claro que o número de doses previsto nesse instrumento é restrito, mas o Brasil deve, sim, ampliar o âmbito, né, da negociação. Hoje o Brasil está com as vacinas previstas vindas, provenientes, né, desse instrumento da OMS e do acordo com a AstraZeneca, mas eu acho que esse acordo deve ser ampliado justamente para que a gente tenha mais opções, né, e mais poder de negociação desses preços. Alguns preços já estão sendo divulgados e muitas empresas estão com base em resposta, né, a pressões mesmo da OMS e a pressão dos países em desenvolvimento e os países mais pobres, estão fazendo preços especiais para os países em desenvolvimento e os países mais pobres. Então, eu creio que a saída aí para reduzir o preço é ampliar o leque de vacinas na nossa negociação. Ok, obrigada, Lívia. Tem uma pergunta aqui da Roberta Gonçalves. Eu creio que ela seja, que vocês três têm condições de responder, né? Não é nada muito específico em relação aos TCCs de vocês. As regras sobre a aplicação de recursos estão bem divididas entre os entes federativos, de forma que possa haver uma fiscalização eficaz? Repetindo, como eu embananei aqui. As regras sobre a aplicação de recursos estão bem divididas entre os entes federativos, de forma que possa haver uma fiscalização eficaz? Quem gostaria de começar? Em linhas gerais, a questão ela é bem estruturante, né? Porque ela tem tudo a ver com a nossa organização, a nossa forma de Estado, que é a Federação Brasileira, que é bastante complexa, né? Então, para essa questão da fiscalização e definição de regras, temos que ter em mente também a presença de órgãos de controle dos estados, né? E, eventualmente, dos municípios. Então, a Nívia pode falar com muito mais propriedade, mas o caso da saúde é bastante emblemático, né? A União é basicamente a financiadora da área da saúde, e os executores são os estados e municípios. A partir desse momento, e principalmente quando eles fazem isso com recursos próprios, aí não só o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, os órgãos de controle federais, mas, sobretudo, os órgãos de controle locais são essenciais para esse processo, né? Posso fazer um acréscimo à fala?
Embora a pergunta seja sobre as regras de aplicação, eu acho que vale mencionar que hoje a gente tem muita transparência no gasto público em todas as esferas que contribui para o controle social. Não só em relação ao orçamento, e aí fazer um elogio até ao aprimoramento que o IBAMA vem fazendo nos seus processos na parte de licenciamento, total transparência. Então, antes a sociedade, em relação ao licenciamento, tinha acesso à licença, a um parecer técnico. Hoje, com o processo eletrônico em toda a esplanada, o cidadão tem acesso a todas as trocas de comunicação. Então, uma ONG pode colocar uma manifestação no processo, todos vão ter um olhar sobre isso, as universidades contribuem com a tomada de decisão e todos têm acesso a isso. Então, democratizando a informação, o controle social também é favorecido. Isso acontece hoje no licenciamento e orçamento da mesma forma. Um gasto num projeto do DENIT. Embora eu trabalhe com licenciamento, por vezes eu me vejo respondendo questionamentos sobre o porquê dessa obra. Eu falo, gente, consultem no processo do DENIT, o processo todo, o projeto está lá, a orçamentação está lá. Essa transparência contribui muito. Então, além das regras bem estruturadas, acho que essa transparência merece muito destaque. Lívia, gostaria de comentar? Sim, eu acho que essa transparência é fundamental e eu acho que não está tão bem implementada assim em todos os ministérios, né? O da saúde mesmo, eu creio que haja ainda muitas lacunas nesse ponto, nesse aspecto, que impedem que inclusive a gente, assessor, né, da oposição, que a gente fiscalize a atuação do governo principalmente nesse momento, né, em que os gastos da saúde aí estão sendo tão fundamentais, né? Então, eu acho que os instrumentos de transparência são fundamentais e devem ser fortalecidos. Exato. Eu queria dizer que, a partir da lei, né, 2011, depois regulamentada em 2012, tanto a transparência ativa quanto a transparência passiva são elementos importantes, né, para a divulgação das ações, né, dos entes públicos. Mas eu concordo que ainda falta a educação política, né? Quer dizer, nós ainda reclamamos bastante, mas nós não sabemos usar os canais, os instrumentos que existem disponíveis. Não estou dizendo, eu creio que muita coisa ainda precisa ser implementada, mas muita coisa precisa ser fortalecida até para que não caia em desuso e deixe de ser um instrumento importante de controle social. Mas falta muito a educação política, né, do cidadão, para ir atrás, ver o que ele pode, a que informações ele pode ter acesso, porque há muita informação, isso a gente sabe. Bom, nós encerramos a lista de perguntas, né? Eu, antes de finalizar, eu gostaria se vocês têm mais alguma coisa, Paulo, Nívia e Rose, algum comentário a respeito, antes de eu passar para a minha finalização? Não. Podemos prosseguir. Podemos, né? Eu estou uma hostess meio assim atrapalhada, né? Eu não sou muito boa para ser hostess, não, mas tudo bem. Nada. Está mais informal, né? Bom, quando um aluno termina um mestrando, né, passa a mestre, ele tem um produto final, no nosso caso, um TCC, que pode vir de variadas formas. Ele pode ser tanto uma dissertação, quanto um relatório, um projeto de lei, né? E várias outras possibilidades, né, elencadas pela CAPES. Mas a gente sabe também que, mesmo sendo mestrado profissional, mesmo no mestrado profissional, o trabalho final é um trabalho terminativo mesmo. E ele tem uma função de cumprir um ritual dentro da academia, não é? E a visibilidade dele é pequena, né? Mesmo que a gente diga, olha, é importante cuidar dos metadados, cuida do título, cuida das palavras-chave, cuidem dos resumos
que são os elementos que podem ser recuperados, né, pelas buscas pelas bases de dados, mas a gente sabe que o trabalho de dissertação, ele é um trabalho restrito, ele vai ficar em uma biblioteca digital e vai ser consultado de maneira muito restrita mesmo ao longo do tempo. E quanto mais tempo passa, mais esse trabalho cai o uso dele diminui. Né? Existem estudos demonstrando isso. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Então, o TCC atende principalmente ao ritual, ao rito de passagem e à academia. O que a gente precisa levar em consideração e implementar com bastante força no nosso programa é a publicação posterior dos resultados. Né? Para isso, o artigo científico é o que mais atende. Vocês podem observar nas suas referências nos textos dos TCCs, o que vocês têm mais são artigos científicos. Por quê? Os artigos científicos, eles estão no topo, né? No topo do conhecimento. É o frescor do conhecimento sendo trabalhado ali. Então, isso não é só para Rose, Nívia e Paulo, mas a todos os egressos do mestrado e a todos os futuros egressos do mestrado que escrevam seus artigos científicos em coorientação com os seus orientadores. Essa é uma prática já bastante aceita e bastante utilizada na academia no Brasil e no mundo todo. Então, escrevam seus trabalhos, para que ele não fique só na prateleira virtual de uma biblioteca digital. Não é? Então, é importante isso, né? Que vocês desdobrem seu TCC em 1, 2, 3 artigos, depende muito da forma como vocês trabalharam, mas essa é uma questão que a gente tem que começar a fazer mais uso dentro do mestrado. Né? Os artigos, os relatórios, eu estou falando do artigo, porque o artigo ele está no topo assim, da busca, quando a gente busca trabalho para colocar na nossa pesquisa. Mas pode ser um relatório, pode ser relatório de pesquisa. Há várias formas de publicação em periódicos que não são necessariamente artigos. E é importante isso, o trabalho com o seu orientador como coautor do seu trabalho. Eu gostaria, finalizando, né, a nossa live, eu gostaria de lembrá-los que amanhã nós temos um segundo encontro com egressos do curso, que vão mostrar mais de perto o impacto do mestrado na vida profissional desses egressos. Eu gostaria de agradecer primeiro aos nossos participantes por aceitarem, a Nívia, o Paulo e a Rose, muito bom, tá? Muito significativa a participação de vocês. Agradecer ao Rodrigo, ao Quintino, que estão no backstage, a Cris e a Isabel, a audiência, né? O pessoal da Libras. Nosso muito obrigada de coração e amanhã estaremos todos por aqui.